Boa noite a todos e todas. Nós estamos na última conferência do nosso evento, o terceiro congresso do PPG Leve, Congresso Internacional. Nós teremos uma conferência de Letras, Direito, Ética e Educação na Universidade. Será o debatedor, será o professor Marcos Luiz Idemer, que é professor da UES, da Faculdade de Letras e da pós-graduação. Seria a professora Márcia também, mas ela está agora lá no local do evento, organizando as coisas para amanhã. Ela e a professora Eliette pede desculpa, mas vai tentar acompanhar pelo canal do YouTube. E aí o professor Marcos vai fazer a apresentação da nossa convidada de hoje e agradecemos, Marcos, esse momento. Quando você quiser, eu divido aqui a tela da professora, dos slides dela. Bem, primeiramente quero agradecer o convite, né, feito pelo evento, em nome da professora Márcia Machado, colega de parceiras de vários trabalhos, né, quero primeiramente parabenizar toda a organização do evento, né, pude acompanhar uma boa parte ao longo do dia, né, bem interessante a programação, parabenizo o programa, a coordenação, a professora Eliette, né, e estendo meus agradecimentos, né, também aos demais organizadores, aqui também em nome da Anatécia, monitores, eu sei que tem muita gente envolvida, né, então quero parabenizar primeiramente ao evento e as pessoas envolvidas. Eu vou fazer uma rápida apresentação da professora Jaqueline Alves da Silva Demétrio. Se eu, por acaso, esquecer de alguma informação, depois eu peço que a professora complemente, porque eu fui tirando as informações do Lattes, tá? Quero já primeiramente agradecer, né, a participação da professora nessa mesa, né, nessa conferência, né, num tema bastante importante, que tem como tema assédio moral no ambiente acadêmico. Bem, a professora Jaqueline é doutora em Educação pela Universidade Católica de Brasília, mestre em Educação também pela mesma universidade, é especialista em Direito Constitucional Aplicado, em Direito Digital, Proteção de Dados e Compliance Trabalhista, também é graduada na área de Letras na Universidade Federal do Maranhão e Direito pelo Centro Universitário do Maranhão, UNICEU. Atualmente é servidora pública, docente adjunta, né, da mesma instituição, da Estadual do Maranhão, e em 2002 recebeu a medalha Fran Pacheco e o diploma de reconhecimento de personalidade jurídica de destaque da docência jurídica no desenvolvimento da pessoa humana e do Estado Democrático de Direito. Quero destacar uma publicação da professora, que tem como título, até próximo dessa mesa, né, o livro Assédio Moral no Trabalho Acadêmico, publicado pela editora CRV de Curitiba em 2021. Depois, se a professor quiser destacar mais alguma obra, fique à vontade, tá? Eu peço também às pessoas que estão acompanhando, se quiserem fazer algum comentário, pergunta, por favor, aqui em cima ali no chat, e depois, ao final da fala da professora, a gente procura fazer aqui um bate-papo aqui, tá bom? Muito obrigado. Passa a palavra agora à professora Jaqueline. Boa noite aos presentes. Agradeço ao professor Marcos pela a minha apresentação. E enquanto o senhor fazia, eu acho que eu vou fazer um comentário na minha fala lá para o final sobre essa apresentação, professor Marcos, já encadeando com o assunto. O assédio moral no ambiente acadêmico, ele é um tema importantíssimo, e eu fico muito feliz com a universidade por escolher esse tema e por me escolher para conversar com vocês e refletir um pouquinho do meu trabalho sobre o assédio moral no ambiente acadêmico. Então, eu agradeço à professora Márcia Machado pelo convite, à equipe organizadora, as demais autoridades aqui presentes, na pessoa do professor Marcos, que me apresentou gentilmente. Pode espelhar os slides, né? Então, a minha fala dessa noite, ela vai estar concentrada para poder atender um pedido da professora Márcia, que fez uma sugestão de roteiro, no qual eu considero de suma importância. Não sei se eu consigo ir passando os slides. Pronto. Esse é um currículo reduzido que já foi feito pelo professor Marcos, gentilmente. Pode passar. E aí a gente inicia com uma citação de um autor falando sobre o conceito de assédio moral, que eu considero muito importante, porque o assédio ele tem sido pesquisado, e inicialmente foi pesquisado
por conta de uma circunstância de mobbing num ambiente de sala de aula com uma criança, né? Então, não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, e aí depois outros estudos foram desenvolvidos, e é um tema multidisciplinar, né? No qual a gente vai enveredar para o ambiente acadêmico, e por isso se faz necessário da gente poder contextualizar com um conceito amplo, né? E aí o conceito que eu tenho aqui de assédio moral no trabalho é que a violência psicológica, né, caracterizada por tratamentos abusivos. E aí, quando se fala de violência e tratamentos abusivos, a gente tem aqui nesse conceito vários itens que vão contextualizar as formas de assédio. Então, a gente está num ambiente onde esse ambiente se considera que se trata de pessoas cultas, né, que têm um certo nível de educação, onde a gente jamais imaginaria que poderia haver abusos, perseguições, humilhações, discriminações, constrangimentos, tá? Então, todos esses que são elencados aqui nesse conceito. E o ponto máximo dessa violência, ela pode culminar em suicídio. E eu não sei como está aqui no Rio de Janeiro, mas na minha cidade, ultimamente, tem acontecido vários momentos, vários contextos de suicídio, né? De distintos aspectos, tá? E a gente pode observar que o suicídio, por conta do assédio moral, ele é bem incidente. Pode passar, por gentileza? Na próximo slide. E aí a gente fala um pouquinho sobre essas possibilidades de assédio. Então, o assédio ele pode acontecer de forma vertical, né, que todo mundo já conhece, que é o mais tradicional, onde a gente tem o superior hierárquico, ele que comanda das ordens, e geralmente o assédio costuma vir de cima, onde a gente mais observa essas questões. Por quê? Porque quando a gente tem um contexto, e geralmente esse contexto ele advém de gestão, né? Aí o professor Marcos gentilmente colocou que eu tenho uma pós-graduação no âmbito do compliance, e o que é esse compliance? Na verdade, é você obedecer regras. Que regras? As mais diversas possíveis, tá? E num contexto acadêmico, como é o que a gente vai desenvolver, as regras inicialmente que a gente pode estar observando são as regras do nosso curso. As regras que podem vir não só do regimento da universidade, mas diretrizes do colegiado, diretrizes da sala de aula com cada disciplina, né? Diretrizes do departamento. Então, a gente pode imaginar que no âmbito vertical, quem está acima de nós, professores, né? Não sei como funciona aí o nosso contexto, né? E a gente está falando de PPG, de programa de pós-graduação, aqui na UEMA ela é independente, né? Então, nós estamos ligados a digamos assim, um organograma, onde a gente tem, na graduação, o nosso chefe maior, o chefe do departamento. Aí, esse é um canal que ele é distinto da pós-graduação, aqui para nós. Não sei, depois vocês falam aí como é que funciona para vocês, né? E aí, como tem uma certa independência, a gente tem as constituições da gestão da universidade, tá? Então, para ser um professor produtivo, e não só um professor, mas um aluno, requer que a gente esteja o tempo todo fazendo pesquisa, o tempo todo dando resultados, né? Então, pode ser que esses resultados, essas pesquisas, elas sejam incentivadas ou cobradas de uma forma contundente, e a depender de quem está dando essa ordem, ela pode ensejar um assédio moral no sentido de como será que o sujeito vai receber, tá? Então, já vamos falar de sujeitos, e aí tudo isso para dizer o quê? Que o assédio moral
ele vai depender do contexto individual, de como cada um se sente ao receber determinada demanda, né? Que também está atrelado sempre à gestão. O assédio de forma horizontal são entre os pares, entre aquelas pessoas que estão no seu mesmo nível hierárquico, tá? Então, de professor para professor, de colega para colega, de aluno para aluno, tá? De chefe de departamento para chefe de departamento. Aqui na UEMA, nós não temos coordenador de curso, nós temos diretor de curso, né? E assim sucessivamente, cada um na sua mesma hierarquia, né? O ascendente seriam empregados, colegas, né, de hierarquia inferior. Ou, se falando de alunos, né, do calouro para o veterano. Quem tem a maior habilidade em tese seria quem já está há mais tempo no curso. Então, temos que verificar, inclusive, como é que vai ser recebido pelos colegas, né? Aquele que faz a recepção, principalmente quando chega na universidade. Né? Então, a gente tem aquela recepção de calouros, assim como a gente também tem a recepção de professores. E aí, que professor seria esse na reunião de departamento? É um professor efetivo? É um professor substituto? Então, como é que é feita essa recepção e como é que vai ser o andamento das atividades desses sujeitos, tá? E aí, esse assédio moral, feitas essas explicações, que são as possibilidades, né, como se a gente estivesse fazendo uma caracterização do assédio, ele pode acontecer tanto de forma individual quanto de forma coletiva, tá? Pode passar. E aí a gente pensa, que sujeitos seriam esses? Né? Então, já dei uma breve apresentação desses sujeitos, que seriam os professores, tá? E aí, quando a gente tem, com relação a professor, a gente tem o aluno, e aí esse aluno e professor, na qualidade de docente, discente, em que âmbito? Tanto na escola, quanto na graduação, quanto na pós-graduação. Tá? Então, esse contexto de ambiente acadêmico, a vítima pode ser qualquer um. Chefes e subordinados, servidores, tanto os docentes quanto os administrativos, os efetivos, os que estão em estágio probatório, os temporários e os substitutos. Isso falando de sujeitos, professores e administrativos, tá? Geralmente, quando a gente tem uma universidade pública, na universidade pública, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a UEMA, que é uma universidade estadual, né, geralmente se parecem, se assemelham todas as universidades públicas, tá? E a gente pode pensar na seguinte questão, tá? Quando a gente tem, num ambiente acadêmico, um professor, né, e esse professor, eu fiz agora à tarde participação numa banca que é Ciência em Primeiros Passos, que é um projeto que a UEMA tem para que professores substitutos possam participar de pesquisa. Tá? Então, quando a gente tem essa participação também de forma a agraciar um contexto universitário para quem é substituto, como também para quem é um administrativo e está em contrato de trabalho temporário, né? Ainda mais agora, principalmente depois da lei de reforma trabalhista, de várias mudanças legislativas, em que hoje tudo pode ser terceirizado. E, pasmem, inclusive o trabalho do professor, né? Então, pode ser que hoje eu esteja dando uma aula, né, de literatura, de língua portuguesa, de direito do trabalho, e por qualquer motivo, quem venha me substituir seja o professor Marcos, tá? Independentemente de professor Marcos ter passado por um processo de seletivos, tá? Ser um professor seletivado, um professor efetivo, ou o que eu quero contextualizar, uma pessoa de fora que não passou por nada disso. Tá? Que é contratado por uma empresa que vai fornecer a mão de obra. Tá? Então, a gente tem que refletir muito, não só
esses ingressos, a forma de como eles vêm, mas como quem está dentro do contexto acadêmico, como é que ele vai receber. Por quê? Porque pode ser que as pessoas que estejam nesse contexto, elas reajam de alguma forma que, independente da vontade do sujeito, ele possa assediar quem chega, né? Porque, na verdade, quando a gente... Eu acho que foi espelhada uma sala de aula. Na verdade, quando a gente tem... Posso prosseguir, professor Marcos? Ô, Natécia, o William deu algum problema no espelhamento aqui da tela. Você aguarda só um pouquinho, Jaqueline, só para eles resolverem aqui, tá? Tranquilo, é uma sala de aula. Eu acho que sem querer entrou algum outro link. Ah, porque tá com alguma pessoa que está tentando, vai ter que bloquear. Eu, ô, Natécia, você que está compartilhando a tela, tá sem som, William, você. Não, Não era terça, não. não. Quem que Tem uma está pessoa. compartilhando? É porque tem que bloquear, se só remover não adianta, tem que bloquear a Tem pessoa. alguém Tá na sem som. plateia que tá compartilhando uma sala. Eu removi e bloqueei já. Ah, obrigado, Cristian, tá? Acontece, isso é É tranquilo. uma invasão, tá, gente? Que deu para ver até um endereço chinês, coreano, sei lá. É, pronto, eu Tá? vou Deixa voltar a eu ver. compartilhar e o Christian fica controlando essa parte, porque quando a gente compartilha, a gente não vê mais nada, tá bom, Marcos? Não, tudo bem. Sempre que eu vejo, tem que bloquear. Não adianta só tirar a pessoa, tem que bloquear, senão ela fica Christian, você entrando. faz isso, tá bom? Tá bom? Obrigado, tá? Tá bom, pode Desculpa, deixar. eu até peço Ó, tem outra pessoa tentando desculpas, mas novamente, ó. mas Ó, de o online tem que ter algumas invasões. Eu sugiro você fazer um outro, se continuar com esse problema, fazer de repente um outro link e a gente encaminha para a professora Jaqueline, para mim, para a Tércia, a gente grava e depois a gente disponibiliza lá. Eu acho que é mais fácil, porque está tendo invasão direto, Pois tá é, bom? e agora, o que que a gente faz? Com a decisão. Wesley, você parou a gravação? Como é que foi? Que vão, A professora Jaqueline está apresentando agora. Eu estou tentando apresentar, eu estou tentando buscar aqui, né? Ah, porque você... Não, eu posso apresentar novamente, já, professora. Eu posso continuar. Eu só quero tomar a decisão aqui, Marcos, que você está. vamos tentar mais um pouquinho. Caso continuem as invasões, a gente cria um novo link só com a professora Jaqueline, né? Você e eu e o William, né? Ó, de Tá novo. entrando de novo, gente. Não vai conseguir, não. Professor Jaqueline, só para a senhora entender que está tendo uma invasão. Não tem Tem que bloquear. problema. Só um minutinho, gente. William, você que queria o link do Meet ou é a Anantércia? Tá sem som, William. Tá. Aí eu te peço para encaminhar somente para a Jaqueline, para a Anantércia e para mim. Infelizmente, a gente vai ter que gravar. Eu peço desculpas às demais pessoas, né, porque se a gente divulgar, a pessoa vai. De novo. O que que acontece? Toda vez que tem temas que possam gerar discussões, né, muitas vezes E a gente tem teve que abrir, invasão. a gente teve que abrir, não foi, Marcos, o link para que todos pudessem entrar sem precisar pedir acesso. Sim, Aí, sim, a gente mas não vai vai ter jeito. né? Aí, Então, nós pedimos desculpa, a professora Daniela está aqui, a professora não, acontece. Eu já tive até outras invasões em outros eventos até piores, tá? Para ter certeza. Pronto, deixa eu estar gravando e eu passo o telefone, tá bom? Daniele, Christian, Carmen e os demais, nós vamos encerrar aqui a sessão e vamos fazer direto. Podemos fazer só nós três. Só Porque nós daí a gente três. o que você faz? Você manda para mim, para Jaqueline Trilha, e o William transmite lá no YouTube, né?
Eu Isso, peço que os demais acompanhem lá no YouTube, que é mais fácil. Tudo bem? Gente, mil desculpas aí, né, em função do evento aqui, tá? Mas é que está tendo invasão aqui no link, tá? Tudo bem, gente? Tá? ó, de novo. Tá entrando de novo. Vamos sair, vamos sair. Tô saindo. Como vai ser agora, Wesley? Vai ser só pro YouTube? Uhum. Gente, eu voltei aqui, tá? Acontece, tá? Eu já tive outro evento que também botaram o filme pornô, enfim. O que que acontece? Se uma, eles, porque assim, o que que eles fazem? Eles copiam o link e eles têm grupos, né, Pronto, no gente. Telegram, WhatsApp, eles mandam Pronto. aquele grupo e o grupo fica entrando, né? Tá? Desculpa, tá, Gente, gente? Só vou esperar a professora. Até se tu conseguir falar com a professora, porque eu não tenho o contato já dela. mandei o link para ela, Ah, tá, mandei o tá link bom. para ela. Mas é uma coisa. Acontece. E é engraçado, esse mesmo link foi o de manhã, que estava dando problema porque a gente restringiu. Sim. E aí, quando a gente abriu. Abrir devia ter feito no Zoom, né? O Zoom não tem como fazer isso, né? Como eles fizeram, né? No Zoom a pessoa não consegue fazer isso. No Meet dá muito problema. A gente teve um evento na UERJ que também entraram e botaram filme pornô também, assim. E geralmente são temas assim, que, é, temas carentes, né? Tipo, como esse de assédio, o evento que a gente teve na UERJ era sobre Paulo Freire, né? Tinha uma convidada que era um parente dele, então entraram, botavam, eles entram e eles copiam, né, a tela, você viu ali, né, que tem 300 cópias da tela, né? Então, Zoom ele não tem como fazer isso, ele não consegue, porque o Zoom você tem que tornar a pessoa hoster, né? Então ele, o máximo que ele consegue entrar lá, mas aí você bloqueia o microfone, deu. Ô, Nath, a gente começa tudo de novo. Eu vou pedir para a professora fazer assim, uma E agora, rápida revisão, a professora tá? Jaqueline já entrou, porque eu não estou vendo nada, eu estou mandando mensagem, está todo mundo doido Não, aqui. ela ainda não entrou aqui ainda não. Está todo mundo aqui doido aqui para saber. Gente, eu coloco também no grupo lá dos professores. Como é que eu Eu acho que a gente deixaria só aqui e bota para o só YouTube. aqui, né? É melhor. Tá no YouTube. Pronto, pronto. Que eu vou pedir para ela fazer uma rápida revisão, daí você pode repassar os slides, eu faço uma rápida Ok, revisão da apresentação dela, e ela faz uma rápida revisão daquele primeiro e segundo slide e a gente, tá? tá ok. Não, porque que acontece no YouTube, a não ser que você vai ter que baixar lá, excluir, né? Só que nessa e juntar, né, as duas, né? Depois fazer um outro link para botar lá, tá? De qualquer forma, eu peço para ela fazer uma rápida, um minutinho. Ô, Jaqueline, tudo bem? Vamos lá. Eu vou pedir para você, a gente vai recomeçar lá, vou pedir para você fazer assim, uma rápida revisão de um minutinho só para situar as pessoas, tá? Tá bom? Tudo tranquilo. Tá? A gente teve uma invasão, você deve ter percebido, né? Eu Então, vi. Cristian, eu vou colocar a apresentação da porque professora esses temas sempre Jaqueline, são você fica muito marcando o tempo novamente, tá bom? sensíveis, né? Então as pessoas invadem, né? São.
Estamos Desde o início, né, Tessa? Tá. E é um Quanto tema bem tempo agora? polêmico também, né? Professora, a festa estava com quantos minutos, Christian? Oi? Estava com quantos minutos a professora? Estava com 10. Uhum. Ou, professora. Eu geralmente coloco um cronômetro porque eu falo Faz demais, tá? Raíssa, faz um favor para mim, coloca lá no grupo dos monitores o endereço do canal do YouTube, tá bom? Porque eu estou fazendo duas coisas e aí eu acabei parando. Pode Do ser? YouTube, tá? No... Aí vamos fazer assim, para ser mais rápido, assim que eu for falando, vocês vão acelerando os slides, tá? A senhora que diz, eu só não vou poder ficar com o microfone ligado, eu vou passar agora. Eu vou falando e vocês já estão espelhando ou não? Não, Posso ainda ir? não. Então, Já está abrindo, muito bem, bem, pronto. vou recomeçar aqui. Então, Já podemos aqui novamente? inicialmente, a gente fez sobre essa temática, nós fizemos um conceito inicial com base no conceito de um autor, que é o Garcia, que é um autor de direito com um enfoque em direito do trabalho, tá? E aí fiz um breve apanhado que o assédio moral, ele já tem estudos demarcados desde 1970, tá? Só que a partir de 2000 ele ganhou muita força com o trabalho da Irigoyen, que é uma autora que fala sobre assédio moral. E, geralmente, o assédio moral ele tem vários contextos. E o contexto que a gente vai dar enfoque hoje é o contexto no ambiente acadêmico, né? Então, a partir desse contexto do conceito de Garcia, o ambiente de trabalho ele está voltado, né, para ações onde a gente tem uma violência, e essa violência, geralmente, ela é psicológica, e essa violência psicológica ela é caracterizada por alguns tratamentos que os sujeitos dão, tá? Então, para que a gente possa entender que tratamentos abusivos seriam esses, que tipo de violência seria essa, né? A exemplo, a gente tem perseguição, humilhação, discriminação, constrangimento, né? Todas elas gerando sofrimento psíquico, a ponto de o sujeito não conseguir aguentar, às vezes esses sentimentos eles se tornam insuportáveis a ponto de um determinado sujeito enveredar para o suicídio, tá? Então, nós temos aí algumas possibilidades do assédio, onde a gente pode visualizar num contexto acadêmico o assédio de forma vertical, quando a gente tem um superior hierárquico agindo sobre um inferior hierárquico, ou pode ser o quê? O professor para o aluno, o chefe de departamento para o professor, e assim sucessivamente, conforme a hierarquia da gestão que a gente tiver inserido. Com relação a um assédio horizontal, nós temos um assédio de colega para colega, tá? De professor para professor, de aluno para aluno, de chefes de departamento para chefes de departamento. Isso pode acontecer por vários motivos, né? Nós temos também o que também não é difícil, porque temos dados que esse tipo de assédio agora ele tem crescido, né? Então, geralmente, a gente tem com maior índice o assédio vertical, quando a gente tem do superior hierárquico para o inferior, e agora o ascendente é seu inverso, quando a gente tem um inferior hierárquico para um superior, de um professor para o chefe do departamento, do aluno para o professor, e assim do menor para o maior. E esses assédios, essas formas, possibilidades, elas podem ser tanto de forma individual quanto coletiva, tá? Quem seriam esses sujeitos? Né? Já demarcamos. Pode ser entre professor e aluno, né? No âmbito docente e discente, seja ele na escola, na graduação, na pós-graduação. Inclusive, nós vamos tomar por base uma legislação recente, que ela foi voltada para a escola, mas como a gente não tem legislações específicas em determinados pontos, a gente vai lançar mão para poder fazer configurações de conceitos, mas também de saídas, de
punições, de aplicações de pena e tudo mais, tá? Outras possibilidades seriam chefes e seus subordinados, os servidores, tanto os docentes quanto os administrativos, e sejam eles de forma efetiva, em estágio probatório, temporário ou substituto, e isso no âmbito de ser professor. Tá? E aluno, tanto faz a gente poder observar num contexto de universidade pública quanto num contexto de universidade privada, a gente observa em sala de aula, quando a gente tem que fazer seminários, trabalhos em equipes, uma dificuldade, uma certa dificuldade de alunos não quererem trabalhar com outros colegas, né? No que diz respeito a ambiente de trabalho, eu trago para vocês aqui uma citação do Garcia no slide 6, que é sobre o ambiente de trabalho, tá? Então, esse ambiente, ele decorre de quê? Ele decorre de uma estrutura organizacional. A grosso modo, nós podemos dizer que se trata de algumas questões sobre gestão. Então, eu abro um parêntese para falar um pouco da primeira obra que eu fiz, que é Prazer e Sofrimento no Trabalho do Professor. Essa obra ela foi centrada numa pesquisa que eu fiz numa universidade privada, tá? E eu fiz essa pesquisa quando eu estava realizando o meu mestrado. E o ambiente que se instaurava naquela universidade era um ambiente hostil, um ambiente acirrado no quesito de buscar o próprio trabalho, né? De querer competir, era altamente competitivo, altamente predador. Por quê? Porque tinha uma instituição na forma de gestão onde propiciava aos colegas de trabalho quererem passar a perna uns nos outros, né? Quererem se aproveitar de determinadas lacunas para poder buscar as turmas de outros professores, tá? Enquanto no ambiente público, a gente, quando passa no concurso, a gente tem uma determinada carga horária, um determinado número de turmas, e a gente vai complementar isso com outras atividades, né? Seja na pesquisa, em orientações, em realizar grupos de extensão, grupos de pesquisa, enfim, são as várias formas de a gente poder fazer esse complemento da carga horária, além das turmas que a gente tem das nossas disciplinas, tá? E no ambiente privado, nós não temos dessa forma estruturado, muito pelo contrário, tá? Então, o professor quer um número maior de turma para ele ter um salário razoável, né? E aí, quando a gente tem uma guerra, né, para a gente poder conseguir mais turmas, pode ser que um colega ele vá minando e aí a gente possa ensejar não só o assédio, mas crimes graves, né, como a injúria, a calúnia, a difamação. Então, dependendo do que for acontecendo, a gente pode ter não só um crime de assédio, mas também outros a ele relacionados, tá? Então, o ambiente de trabalho, ele deve ser entendido não apenas aquele em que a gente vai realizar atividade laboral, como diz Garcia, né? Mas toda a sua estrutura, tudo o que ele contém e complementa, né? Então, a organização, ela tem que primar, né, por um ambiente sadio, por relações saudáveis e fazer com que a gente tenha a melhor maneira de convivência. No próximo slide, nós temos aí demonstrado que essa estrutura organizacional, esse ambiente de trabalho, ele é muito importante. E eu trago aqui uma legislação recente que veio contextualizar, veio conceituar e dar diretrizes para ações nas escolas referente ao bullying, referente ao assédio no ambiente escolar.
Até aí no QR Code, quem quiser pode apontar a câmera, porque vai dar certinho lá na legislação, que é a legislação 13.185 de 2015. E nessa legislação, além de conceituar o que seja bullying, o que sejam essas práticas, como a gente vai lidar com isso, nós temos aí no nosso artigo 4º a promoção de medidas de conscientização, prevenção e combate para todas essas formas de violência, para esse constrangimento, tanto físico quanto psicológico. Então, a gente tem aí nos noticiários, perto de nós, várias escolas com problemas graves, né? E aí, não só dentro das escolas, tá? Mas a gente pode vivenciar um ambiente acadêmico que não necessariamente esteja no contexto físico da escola. Quando a gente tem isso? Quando a gente tem, por exemplo, as redes sociais como um complemento, como uma extensão da escola. Né? A gente observa que, às vezes, alguns grupos de alunos, eles marcam determinadas ações para poderem agir ao chegar ou ao sair da escola. Né? Aí, no próximo slide, nós temos não só o ambiente de trabalho, tá? Mas o ambiente acadêmico, o ambiente de estudo com relação a essa estrutura. Né? E aí, eu trago aqui algumas fontes que vêm. No direito, a gente fala de fontes, aquelas normas, legislações, regimentos internos, não é? Qualquer norma existente, seja ela lei ou outras similares, tá? E a nossa lei maior no Brasil é a Constituição Federal. E lá na nossa Constituição Federal, nós temos um ponto máximo que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, esse princípio da dignidade da pessoa humana, ele vem preservar o ser humano de todas as formas. Então, seja aluno, seja professor, seja administrativo ou qualquer sujeito na sociedade brasileira, ele tem que ser preservado na sua dignidade. Não só isso, mas também na própria Constituição, no artigo 5º, ele preserva a liberdade, a atividade intelectual, a imagem e os danos decorrentes dessa possível violência a esses direitos de imagem e o próprio pensamento. Né? Por quê? Porque a gente traz, num contexto acadêmico, um exemplo, digamos que para alunos. Tá? Nos sujeitos alunos, entre os próprios alunos, há uma certa rivalidade, há uma certa maneira de agir, e a gente não lembra quando isso começou a ter grandes proporções. Né? Tem alguns estudos que começam a demarcar a partir da década de 1970, né? Mas isso vem ganhando força a partir da década de 2000. Né? Então, há 20 anos atrás, começa com maior ênfase essa rivalidade de você competir de forma intelectual, na forma acadêmica, com quem tirou a nota mais alta, quem preparou o melhor artigo, o melhor trabalho, né? E não só isso, mas em questões, por exemplo, de se observar essas rivalidades decorrentes dessas ações, tá? Então, o processo criativo, a atividade intelectual, ela não passa só por essa competição, ela passa também por outras questões, né? Principalmente no nosso contexto agora, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, ela vem tomando rumos onde você tem que se posicionar de determinada forma, e isso pode vir contra outras formas de pensar de outros sujeitos, né? E aí a gente tem a intolerância no ambiente acadêmico decorrente dessa liberdade de expressão e de pensamento,
que fere o princípio da dignidade da pessoa humana, fere as liberdades, né? E podem ensejar a danos morais e materiais, né? E aí, depois da lei de reforma trabalhista, isso não era visto no âmbito do direito do trabalho, que é voltado para empregados, tá? E, em algumas circunstâncias, nós, enquanto servidores públicos, nós nos lançamos mãos de algumas normas, por exemplo, nossa lei de greve não tem, né? Nós utilizamos a legislação que é específica, voltada para o ambiente privado. E assim nós temos várias outras questões. Quando o direito do trabalho no âmbito privado ele não era voltado para amparar esse contexto de assédio, de dano moral, se lançava a mão da Constituição Federal e do Código Civil, né? Então, hoje, nós já temos, depois da lei de reforma trabalhista, algumas circunstâncias que podem ser alvo de críticas também. Por quê? Por conta da limitação do valor desse dano, tá? Então, isso seria uma outra fala. Além disso, nós temos as convenções da OIT, e aí eu destaco aqui a Convenção 190, que ela trata de violência e de assédio, tá? Aqui nós temos várias questões com relação ao que seria violência, o que seria assédio, como isso se comporta, em que ambientes e o que é que nós podemos fazer para que isso seja dirimido na nossa sociedade e no ambiente acadêmico, que é o que nós estamos aqui retratando, tá? Além disso, nós temos essa legislação que acabamos de levantar, tá? Tem uma outra legislação específica que ela trata de prevenção e combate já no âmbito do assédio sexual, tá? Porque geralmente quando a gente tem uma determinada prática de assédio, onde os sujeitos são de gêneros iguais ou distintos, pode ocorrer, né, o assédio sexual. Tá? Então, geralmente, o superior hierárquico, ele vem dando uma conotação também de assédio sexual. E aí, como eu falei, nós temos possibilidade de ser enveredado, né, a calúnia, a difamação e outros crimes. Tá? Avançando, essa legislação de 2015 vem caracterizando o que seriam essas ações de violência, né? Então, tanto no aspecto físico quanto no aspecto moral, vem conceituando o que seria o assédio, o bullying, tá? Então, a gente tem várias possibilidades de nomenclaturas, e aí ele poderia ser no âmbito verbal, moral, sexual, social, psicológico, físico, material, né? E no próximo, que é o artigo 4º, no slide 11, nós temos nessa mesma legislação enveredamentos que também coadunam com a Convenção 190 da OIT, né? No sentido de quê? No sentido de ter capacitação, ter diálogo constante, discussões para a gente poder entender o ambiente e verificar saídas, né? Então, isso é muito importante, que é o que nós estamos falando hoje. Nós estamos debatendo, nós estamos refletindo, pensando sobre as coisas que acontecem conosco. Por quê? Isso é muito importante, porque às vezes a gente está num contexto de assédio, mas as coisas ultimamente elas estão tão banalizadas, aí a gente pode remeter até a Hannah Arendt, né, sobre a banalidade e a própria condição humana dos sujeitos, e achar que isso é corriqueiro, não é assédio, né? Então, determinadas situações que a gente vem passando no nosso ambiente de trabalho, então, a exigência por produzir mais, por fazer artigos em um número reduzido de tempo, né? Determinado tempo que fere o seu interior, né? Então, eu não gosto de pesquisar determinada área, aí o meu chefe me coloca justamente num ambiente de pesquisa em que eu tenho que pesquisar aquilo, então, toda vez que eu vou ler sobre aqueles assuntos, aquilo me fere. Então, isso é um assédio moral também, né? Então, não só isso,
Às vezes eu gosto de pesquisar determinada coisa, mas eu adoto uma posição e aí os livros que eu escolho, o meu colega diz que esses livros não são bons, que esses autores não são os melhores, né? Então a gente tem várias questões ligadas a como a gente agir, como a gente ser podado no nosso pensamento, como o autoritarismo ideológico nesse ambiente acadêmico que se diz democrático, né, ele vem tomado de outra forma, se prega um discurso, mas na prática se faz de forma totalmente distinta. Né? E aí eu coloco no slide 13 que essa forma de assédio, ainda temos muito tempo para que a gente possa nos conscientizarmos do que realmente está acontecendo, de reagir e de mudar. Né? Essa é uma citação que eu faço porque eu remeto ela a uma pesquisa que eu fiz, que está lá no slide 14, né? Já enveredando para ao fechamento da nossa fala, que é decorrente da minha obra de assédio moral no trabalho acadêmico, que foi a partir dela que a professora Márcia me encontrou. Né? Então, essa obra ela decorre da minha pesquisa de doutorado. E na minha pesquisa de doutorado, um dos autores que eu dou maior ênfase desde o mestrado é o Christophe Dejoux, né? E ele tem desenvolvido a clínica do trabalho, tá? E a clínica do trabalho, nessa minha obra, eu falo como é que a gente pode desenvolver, ela é uma saída num contexto principalmente acadêmico para a gente poder tratar, né, dos assuntos, reconhecer o ambiente, quais são as ações que são demarcadas como assédio e como a gente vai sair desse contexto. Porque, às vezes, o próprio assediador, ele não se vê ou não tem ciência de que o que ele está fazendo é assédio. Né? Às vezes nós temos uma cadeia de situações, de exigências no ambiente acadêmico que a gente não, quando repassa isso, a gente não se dá conta de que também estamos assediando. Tá? Então, a clínica do trabalho e o compliance, o que seria o compliance? Essa obediência às regras existentes. Então, podemos ter regras aí no nosso colegiado de curso, no nosso regimento, no nosso organograma todo, de forma que a gente possa ter regras específicas a serem obedecidas. Então, se as regras estão ruins, vamos refazê-las. Se nós é que não estamos aplicando as regras, então vamos refazer. Então, é um momento de se pensar, seria como se fosse um grande divã, um divã em equipe, para que a gente possa reconhecer esse ambiente de trabalho e mudar o status a que a gente está inserido. E aí eu finalizo mostrando as minhas duas obras, né, que são as pesquisas tanto do mestrado quanto do doutorado. E estou à disposição para vocês. Corri, porque a gente não sabe, me perdi no tempo, esqueci o cronograma aqui. Eu quero primeiramente agradecer, né? Deu 30 minutinhos aqui, né? O Christian estava controlando aqui, ficou tudo certinho, tá, professor? Quero primeiramente agradecer, né, pela fala, tá? Quero novamente aqui pedir desculpa, né? A gente acabou de ver um exemplo prático, né? Vamos dizer assim, de um assédio, né? De um assédio, Acho que assim, muito, exatamente. muito curioso, né? Porque, bem ou mal, falar de assédio sempre é um tema sensível, né? Eu entendo que é um tema sensível, né? Como você Muito. falou, né? Demanda de uma democracia que nem sempre é simples, né? E uma forma de você invalidar o outro, né? De um pesquisador, uma pesquisadora, no seu caso, né? A gente viu aqui, né? É criar o caos, né? Criar você deslegitimar, né? A fala do outro, né? E assume-se uma postura de envergonhar o outro, né? E isso a gente viu aqui um exemplo, e isso acontece também, voltando aqui para o meio acadêmico, né? Eu faço uma forma de
deslegitimação, né, do outro, né, a partir né, de uma situação de envergonhamento, né, isso é muito comum, né, a gente acabou de ver de uma outra maneira, mas né, muito próxima, né. A gente tem só um tempinho, um curtinho aqui, eu separei algumas questões, eu vou até botar aqui no chat para facilitar. Assim, falo uma posição bem pessoal, né, vejo que ainda é pouco discutido esse tema, e até pouco conhecido, né, do que exatamente, né, qual é o alcance, né, como é que isso é trabalhado, né, dentro das universidades, né? Se a senhora puder falar mais um pouquinho, muito rapidamente, que o nosso tempo aqui está apertado, né, na tese, de que maneira, né, a conscientização e a educação, né, sobre essa temática, né, o assédio moral, né, ela poderia ser integrada de alguma forma, né, com currículo acadêmico, né, alguma coisa, né, se você puder falar um pouquinho disso, tá? Na tese, só para me orientar aqui, a gente tem aqui mais uns 5 minutinhos aí, mais ou menos, 10, só para me achar aqui. É isso. Vamos pensar Tá, uns 10 tá bom. minutinhos, Tá. bom? Uhum. Que teve aquele problema, né? Aí a gente volta. Certo. E se fosse um colega meu impedindo a minha apresentação, isso seria um assédio, né? Mas como for um terceiro, a gente não vai considerar. Professor Marcos, eu disse que eu ia falar um pouquinho quando o senhor me apresentou, né? Geralmente eu coloco o meu mini currículo num slide, mas nem falo muito sobre ele, porque essa questão de você colocar o seu currículo, né, às vezes pode ser, né, entendida com uma forma agressiva, arrogante, né? O professor está lá querendo mostrar seus títulos, né? Isso num ambiente acadêmico, geralmente a gente pode observar em algumas reuniões de departamento. Tá? Tem alguns locais de trabalho que a gente verifica o companheirismo, um querendo ajudar o outro. Né? Digamos, eu ainda não fiz mestrado, o professor Marco já é doutor, nós estamos no mesmo departamento, né? Aí ele pode me incentivar, se não, procura a universidade tal, né? Você busca o seu crescimento, vamos lá, então tem chance, vamos liberar a professora para fazer o mestrado ou o doutorado dela. Então, isso é um engajamento, uma forma de você acolher o outro. Tá? E a gente só consegue ter esse ambiente acadêmico respeitoso quando a gente tem uma forma de gestão bem articulada. Então, o nosso chefe de departamento, ele deve ser um chefe que venha propiciar essas questões. Se é o professor em sala de aula, né, a gente observa que há uma dificuldade do aluno interagir com outros colegas para formar trabalho em equipe ou em dupla, dividir um tema para fazer um artigo ou participar de um seminário. Então, o professor ele tem que ter inteligência emocional e vislumbrar determinadas situações, reconhecer o seu ambiente, porque cada ambiente pode trazer um determinado resultado. Né? Então, o departamento de letras pode ser distinto do departamento de engenharia, por exemplo. Né? Os professores têm determinados perfis que são diferentes. Como é que cada um age? Né? Então, a universidade é uma universidade no maior sentido da palavra, né? Porque nós temos uma universidade de ideias, de posições, e administrar tudo isso não é fácil. Como é que a gente sai disso? Como é que a gente faz? Né? Que foi a sua pergunta, professor. Eu coloco a possibilidade de fazer a clínica do trabalho, mas não precisa nem fazer isso, né? Na verdade, como é que funciona a clínica do trabalho? É um grande divã. Eu colocar numa reunião, professor Marcos, eu tive determinada ação com um aluno, ou com um colega, ou com um administrativo, aconteceu isso, e os outros estarem preparados para reconhecer que isso não foi bom, que isso não pode ser aceitável dentro do nosso ambiente, e como é que a gente vai conversar, como é que a gente vai sair. Então, o diálogo, ele é sempre a melhor saída. E para nós, na universidade, o que nós temos que fazer constantemente e intensamente
são esses fóruns de discussões, a gente eleger determinadas obras para a gente poder conscientizar os nossos alunos que a gente tem que ter essa obediência, esse respeito, né, ao outro, esse olhar ao outro, para que a gente possa entender que um acha que o vermelho é bonito, ou que o outro acha que o verde é bonito, né? Um que acha que o algodão é o melhor e outro que acha que a madeira é melhor. Enfim, não importa o que eu penso, né? O que importa é que se eu gosto do algodão e você gosta da madeira, ambos têm que ser respeitados, né? Você no seu ponto de vista e eu no meu. Né? E o que a gente não pode fazer é atropelar as pessoas, limitar ela, minar a ponto de querer excluir da sociedade, porque isso que é assédio. São as práticas reiteradas, com um objetivo de minar a pessoa até excluir ela do ambiente. É isso que não pode acontecer. Tem um comentário que não chega a ser uma pergunta, né, mas um comentário feito aqui, né, sobre... A senhora até falou sobre isso, né, durante sua fala, né, sobre a hierarquia, né, tanto horizontal como vertical, né, do assédio, né. Ninguém quer dizer que assédio vertical, né, descendente entre professor e aluno, que você acabou até comentando agora um pouco na sua resposta, né. Eu queria só ser muito Tem aqui no rapidamente... chat, É, conheci uma professora com um longo e bem isso, conhecido isso. histórico. Olha, eu vou contar um caso que aconteceu o semestre passado comigo, né? Eu participei, então, eu não sei como funciona os trabalhos de conclusão de curso de vocês, né? Então, mas aqui na UEMA, os alunos podem escolher os orientadores que quiserem, dentro de suas linhas de pesquisa. Então, uma determinada aluna escolheu uma determinada professora, e ela é da área de penal, e a minha área de trabalho é direito do trabalho, tá? Mas, geralmente, eu participo das bancas de penal quando estiverem ligadas às medidas protetivas de urgência. Por quê? Porque eu tenho um projeto de extensão, que ele também é de pesquisa, que ele está ligado, que eu fiz uma parceria com a Segunda Vara da Mulher, tá? Então, nós fazemos atendimento a mulheres em situação de violência. E a juíza na sua vara, e eu atendo no container dentro do campus, né, com os alunos, a gente faz não só o acolhimento das mulheres em situação de violência, mas se a gente notar, dependendo do que ela vem expor, né, que se trata de uma solicitação de medida protetiva, através da webcam, a juíza atende e pode expedir essa medida protetiva, e que nós também temos ela de forma online, porque existe hoje um projeto no Tribunal de Justiça, que é a Justiça em Rede. E aí, a aluna que buscou a professora de penal, né, ao finalizar, me convidou para participar da banca. E aí eu conversei com a orientadora dela e disse, olha, quem trabalha comigo, que é assessor da juíza e que é professor, mas é de outra instituição e que só faz isso, medida protetiva, e o tema da aluna era medida protetiva de urgência, né? Ele pode participar da banca. Tudo bem, estava tudo certo, né? Só que na hora da aluna fazer o depósito do TCC com um formulário indicando a banca, ela deixou em branco. Né? E na hora que ela deixou em branco, a pessoa que estava responsável, a professora responsável por organizar todas as bancas, ela se colocou para participar da banca. Só que tinha um detalhe, ela não se afinava com a orientadora, né? A professora orientadora. E aí, no caso, na hora da banca, ela demorou demais para chegar, né? E causou todo um problema, um mal-estar para receber essa pessoa. Atrasou mais de 1 hora para chegar na sala, né? Tinha um outro professor que já estava fazendo a banca, porque teria que ser formado por 3, né? Mas já aconteceu casos excepcionais em que a banca formou
com 2 pessoas, né? Aí ela chegou, aí teve todo aquele estresse, aquele mal-estar, aí a aluna apresentou muito nervosa, né? E aí, só depois de tudo isso, aí fez aquela sabatina e tal, foi todo um constrangimento, principalmente com relação a uma única pergunta, né? Por quê? Porque a professora ela não tinha expertise na área, né? Ela estava lá mesmo para provocar a orientadora e descontou na aluna, né? Porque ela era de outra área, área de empresarial, tá? Que não tinha nada a ver. Mas isso não quer dizer que o professor não seja competente para examinar. E aí, o que acontece? Quando a gente tem o fechamento, que o aluno sai, né, para a gente discutir, a professora reprovou a aluna, né? Reprovou a aluna e só realmente não ficou reprovada porque os outros membros da banca, a orientadora e eu, podíamos dar a nota máxima para que ela ficasse com a nota na média, né? Mas, assim, foi altamente constrangedor, instigou por que ela fez, né, medida protetiva, até a aluna dizer, não, aí ela desabou, disse, não, eu fiz esse tema porque eu sofri violência doméstica, minha mãe, ela ficou sob a tutela das medidas protetivas, aí ela foi contar o caso concreto dela, tá? Então, a gente não precisava passar por nada disso. Então, isso não só é assédio moral, mas envolve outros crimes ligados a esse contexto. Eu quero agradecer, porque o nosso tempo também corridinho aqui, né, na Tessa, não sei se dá para mais tempo, tá, mas eu quero agradecer novamente aqui no nome do evento, né, a professora Jaqueline, peço que ela quiser fazer mais algum comentário, indicar alguma leitura, né, tanto faz, tá, ou se quiser indicar algum site, enfim, né, algum e-mail, tá, de contato, tá, agradeço novamente o nome do evento, tá, a professora Jaqueline pôde aprender bastante com a sua fala, tá, e passo a palavra para a senhora fazer o encerramento e depois a Ana Tessa, se quiser fazer algum encerramento aqui também, tá? Muito obrigado. Eu só agradeço a gentileza e a presença de todos que estão aqui nos assistindo. Agradeço a toda a equipe do Congresso, aos professores aqui presentes, professor Marcos, a professora Ana Tessia, todos os outros que aqui estão. Foi um prazer muito grande conhecê-los e estar aqui, e me disponibilizo para fazer outros retornos, inserir o que for necessário para que a gente possa dialogar mais sobre esse tema, né? Pensar mais. Professora Jaqueline, professor Marcos, e as pessoas que estão nos acompanhando no canal do YouTube, eu agradeço a participação. Hoje o nosso dia todo foi online, né? Estamos de 8 horas da manhã até agora 8h15. Amanhã nós estaremos no Fórum de Cultura e Ciência, no Flamengo, na unidade do Flamengo. Nós estamos passando aqui, professora Jaqueline, por uma situação de greve de servidores técnicos administrativos, estão fazendo esse evento na cara e na coragem, né? Porque estamos passando por esse processo, né? As universidades federais, várias ainda estão em greve. E teremos a continuação do nosso evento amanhã, a partir de 8 horas, com a abertura presencial, até às 8 horas da noite também, e quarta-feira novamente, tá bom? Eu agradeço a todos e todas, e gostaríamos de deixar aqui nosso agradecimento, né, às outras pessoas que estavam no evento anteriormente. Eu gostaria de agradecer a Márcia, a Eliette, que estiveram conosco durante um certo tempo, mas tiveram que se ausentar para ir ao fórum. Quero agradecer o Wesley. Quero agradecer a Thaísa, em nome dos monitores de todo o dia, né? O Christian, a Analissa. Gostaria de agradecer também todos os coordenadores de sessão de língua portuguesa, de literatura portuguesa, de literaturas africanas, de literatura brasileira, as pessoas das conferências, as demais, a professora Lola, a professora Milena, e também amanhã, lembrando que começa também os minicursos, são 4 minicursos, tá? Amanhã e quarta-feira, tá bom? Pois muito obrigada, e eu acho que deu tudo certo. Depois da invasão. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tudo bom. Tchau, gente.
Sobrevivemos. Deixa só a professora Jaqueline sair, que a gente vai acertar agora. Jaqueline, só um instante. Foi um prazer, viu, minha querida? Tudo de bom. Tá sem som. Foi ótimo, muito obrigada. Eu falaria aqui dias. Não, Vocês eu estão de adoraria. greve e estão trabalhando. Ano passado, a gente teve meses de greve, né? Eu lembro. Não deu em nada, tá? Isso. E agora o governador dobrou o salário dele. E a gente teve algumas situações em que fomos assediados, porque quem não aderiu à greve, né, foi assediado. E hoje os substitutos estão sofrendo também, porque agora a carga horária substituto agora está uma carga horária impossível, né? 20 horas, 3 dias, e 40 horas, 5 dias praticamente, né? Porque... Deixa eu lhe dizer mais uma coisa. Hoje, e mais ainda. Eu estava participando de bancas dos resumos expandidos